Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vós. Agradecemos por você estar conosco, ligados mais uma vez nessa transmissão deste culto de louvor e adoração a Deus, culto este da Igreja Batista Regular, em Valentina Figueiredo, João Pessoa, sob presidência do pastor Gildo Cavalcante. Agradecemos a você que está ligados conosco. Vamos então dar início ao culto de hoje, ouvindo um prelúdio, e na sequência vamos cantar alguns louvores ao nosso Deus. Muito bem, irmãos, agora após o prelúdio vamos louvar o nosso Deus cantando o hino 125, Redenção, hino 125 do cantor cristão, Redenção. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. A redenção firmado estou, teu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus, o Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Feliz momento quando vi a triste cruz morrer por mim, pra libertar-me do opressor, meu santo e justo remidor. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Pra minha justificação, esforço meu foi tudo vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu remidor. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Vem alma opressa descansar, a
redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Muito bem, irmãos. Agora vamos cantar o hino 344 do cantor cristão. 344. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro, dar e salvação, os cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mister que pode dar, quem cuidará de ti? Os braços teus te sustentar, os cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Muito bem, irmãos. Agora na sequência vamos cantar o 362, Nunca Sozinho. Neste mundo sozinho, não quero nem posso avançar, pois eu sou tão fraquinho.
nunca me posso guardar. Mas Jesus vai comigo, sempre pronto a salvar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Inimigos muito fortes procuram minha alma perder, e se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, posso alegre avançar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Nas tristezas da vida, nas dores e nas aflições, e no lidar do dia, vindo quaisquer tentações, Cristo sempre comigo anda pra me lidar, pois Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Neste momento faremos uma leitura da Palavra de Deus, leitura que se encontra lá no Salmo 46. Convido você a abrir sua Bíblia aí no Salmo 46 para fazermos essa leitura. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto, dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem, irmãos. Agora vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por essa palavra. Também lembrando de alguns pedidos de orações que você
ouviu durante a semana no nosso culto de oração. Vamos orar também pela nossa irmã André, que tivemos a partida da sua mãe, né? E pedimos a Deus que conforte ela, toda a família. Então vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por este culto, por cada irmão reunido no seu lar para te louvar, te agradecer. Agradecendo por tua providência, Deus, por teu cuidado para conosco, por teu amor para conosco, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso em meio a todas as tribulações, mas o Senhor tem estado conosco e isso tem sido para nós confortante e nos alegrado, Pai, por tua graça e misericórdia. Pedimos pela irmã Andréa, Deus, pela perca e pela partida da sua mãe. Sabemos que ela está em um lugar muito melhor agora, na tua presença, ó Deus, e isso nos conforta também. O Senhor conforta toda a família, ó Deus, a tua irmã e tua serva, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus, agradecendo desde já por este culto e tudo que o Senhor irá fazer, ó Deus, e pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ter um momento missionário, né? Convido você aí a ouvir o momento missionário. Boa noite, irmãos. O momento missionário de hoje será alguns pedidos de orações referente aos missionários que estão fora, né? Eu vou citar alguns nomes deles que compõem, né, o nosso relatório semanal. São eles: Ronaldo e família, Timor-Leste; Fernando e família, Venezuela; Elias Júnior e família, Portugal; Heron e família, Portugal; Aldilene e família, Moçambique. Irmãos, o meu pedido de oração é referente a esses missionários que estão, né, passando estão fora, né, do país, e diante que estamos vivendo, né, essa crise diante dessa pandemia, possamos orar por eles, que o Senhor venha sustentá-los, né, todos os dias diante dessa pandemia. O Senhor venha renovar suas forças, né, fortalecer cada um deles na sua palavra. Sabemos que não está sendo fácil, porque eles estão distantes, né, do seu país, distante da sua nação, e alguns familiares também. E que o Senhor venha sustentar, né, e que possamos continuar a enviar nossa oferta missionária para cada um deles, porque sabemos que estão em crise, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, né? Mesmo diante de toda dificuldade, toda incerteza, mas o Senhor está sendo conosco e não está deixando faltar nada, né? Nos nossos lares. Possamos ajudá-los dessa forma, né? Contribuindo com essa oferta missionária, porque sabemos que eles não têm o sustento, né? Muitos deles não têm o sustento 100%. A gente sabe que alguns têm 40%, outros 50%, então isso é pouco. Imagine se esse sustento, né, que ainda tem, né, essa porcentagem que ainda tem, não ter mais, né, não vier a chegar até eles, né. Então, que possamos firmar esse compromisso, continuar a mandar, enviar, né, essa oferta missionária. Eu quero pedir encarecidamente que a igreja continue a orar por eles, né, e que o Senhor venha protegê-los, né, diante de tudo, diante de toda a dificuldade. Agora eu vou fazer a oração pelos missionários. Senhor Deus, te apresento, Senhor, cada missionário, Pai, que está em cada desses países que foi mencionado, Senhor. Senhor, vencer com eles, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, a suprir, Pai, as necessidades, Senhor. Sabemos que não está sendo fácil, diante de tudo que eles estão passando, nós também, Senhor. Sustenta, Senhor, ele conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Abençoa ele, toda a família, Pai. Que eles possam, Senhor, estar protegidos, Senhor, diante da tua mão poderosa.
o Senhor venha suprir, Pai, que essas ofertas missionárias venham chegar, Senhor, que eles possam, Senhor, suprir, Senhor, todas as necessidades, Pai, diante da sua família, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem, irmãos? Agora, na sequência, vamos cantar o hino 489 do cantor cristão, 489, Céu para mim. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim. Mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim, será sinfonia para mim. Mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu Rei, será sinfonia para mim. Não sei que morada Jesus me vai dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Muito bem, irmãos. Isso nos alegra, saber que é um lugar maravilhoso que nos aguarda, que é o céu maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. Você que tem aceitado a Cristo como Salvador e tem confiado em Deus, confiado nessa promessa, que Deus esteja confortando e nos alegrando nesses momentos difíceis, através dessas, nos fazendo viver essa promessa. Vamos cantar agora o hino 578 do cantor cristão, Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar
glorificar, Senhor. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu, o avivamento vem a começar em mim, indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Agora, em seguida, vamos entoar o último cântico de hoje à noite, que é Nossa Glória é Jesus Conhecer. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Este mundo rejeitou, enfim, deixou tudo pra trás para algo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, verás. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim, deixa tudo pra trás para algo correr. Nossa glória Jesus conhecer. Nossa glória Jesus conhecer.
Muito bem, irmãos. Aqui encerramos o momento de cânticos. Vamos ouvir a mensagem que será trazida pelo pastor Ricardo Rocha. E que Deus esteja falando aos nossos corações nesta noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Olá, queridos irmãos, boa noite. É um privilégio, uma grande alegria poder estar com os irmãos hoje à noite. Relembrar, da nossa igreja mãe, que tem nos ajudado muito e contamos com suas orações sempre e também podem contar com a nossa. É um prazer estar convosco, que Deus abençoe a cada um. Hoje à noite, irmãos, em cooperação com a igreja, eu gostaria muito de poder falar da palavra de Deus e eu gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, versos 46 a 54. O Evangelho de João, capítulo 4, versos de 46 a 54. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela hora precisa, a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar e pedir a direção do Senhor. Pai querido e eterno, muito obrigado por tua graça e tua misericórdia. Obrigado pelo perdão que tu nos dá em Jesus Cristo pela fé. Ó Deus, que nós sejamos juntos aqui, ó Deus, e que possamos aprender mais de ti, Senhor, e aplicar em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a aumentar nossa fé, a termos mais confiança em ti. Que a tua palavra, ó Deus, venha mudar e transformar e aumentar nossa fé hoje à noite. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço, Senhor. Amém. Meus irmãos, esses relatos de encontros que Jesus teve com certas pessoas é muito importante, eu considero muito importante. Porque se de um lado as pessoas são pessoas finitas, dependentes, necessitadas, do outro lado elas encontram um Deus que se fez carne para que em sua misericórdia e graça nos receba e atenda aqueles pedidos pelos quais Ele olha e vê a necessidade. Isso faz com que a nossa fé já deva crescer pelo fato de que em Jesus Cristo nós temos aquele Deus que se compadece das nossas fraquezas. Então hoje à noite eu gostaria de falar sobre essa história do oficial que tinha um filho adoentado e já estava à porta da morte. A mensagem hoje então podemos considerar como a salvação é somente pela fé. Não existe outro modo de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo senão pela fé. Aqui, irmãos, podemos entender que podemos aprender algumas lições sobre esse pai e a ação que esse pai teve em relação ao seu filho que estava doente em Cafarnaum. Esse pai considerou a urgência do problema. Esse pai considerou a urgência do problema. Vimos aqui então nos versículos 46 e 47. Ele soube da notícia que o Senhor Jesus Cristo estava voltando mais uma vez para a Galileia. E o Senhor Jesus estava na Judeia. Então o Senhor Jesus retorna para a Galileia. É interessante que o texto vai falar no versículo 46 exatamente o local onde ele tinha feito o milagre, o primeiro sinal. O Evangelho de João é interessante porque, apesar de nos outros evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, ter muitos milagres, o Evangelho de João é de pouco diferente. O Evangelista João, o apóstolo João, ele enfatiza 7 sinais. E o primeiro sinal, então, foi exatamente o milagre que o Senhor Jesus Cristo fez lá em Caná da Galileia, naquela questão do casamento onde faltou vinho.
Ele então manda encher as talhas de água, então transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro sinal. Aqui em nosso relato de hoje à noite, meus irmãos, nós podemos observar que, segundo o versículo 54, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Aqui é o segundo sinal, ou o segundo milagre. Mas interessante, irmãos, é que, voltando aqui para o pai, né? Esse pai considera, irmãos, a urgência do problema fez com que esse pai, que era um oficial do rei, ou chamado oficial real, era um possível centurião, e até poderia ser até gentil, fosse procurar Jesus. Interessante que ele morava em Cafarnaum. Sabe que o Senhor Jesus não está na Galiléia, ele viaja 24 quilômetros. Apesar de não ter carro, nem ter avião naquele tempo, mas tinha cavalos, né, ou carruagem. Possivelmente esse oficial do rei ou oficial real, ele deveria ter ido de cavalo ou de carruagem, devido à urgência talvez de cavalo. Não me interessa bem, mas o fato é que ele tinha posses, ao ponto de ter, como vamos observar aqui no versículo 51, já ele descia quando os seus servos, né, ele tinha servos à sua disposição. Então esse era um homem de posse. Então esse homem, ao saber que o Senhor Jesus está em Galiléia, na Galiléia, ele sai de Cafarnaum, 24 quilômetros, e se dirige ao Senhor Jesus Cristo às pressas. Apesar da posição social dele e a posição de trabalho dele, ele foi pessoalmente em busca da ajuda do Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, porque em nossas relações sociais, os nossos familiares devem ocupar o primeiro lugar. Quando algo acontece com algum familiar nosso, isso deve nos alertar e deve nos preocupar. Ficamos angustiados porque a gente quer resolver. É um familiar nosso, é um ente querido. Esse militar aqui, esse oficial, esse possível centurião, ele tomou essa atitude. Ao saber que Jesus Cristo estava na Galiléia, ele sai de Cafarnaum e viaja apressadamente para chegar lá. Interessante, irmãos, que Deus permitiu que alguns constituíssem famílias. Mas então aconselho a você, meu irmão e minha irmã, que é pai ou mãe, faça o possível para resolver as questões familiares em casa. Ser pai ou ser mãe é algo admirável, mas é algo também que exige atenção. Não deixemos que os cuidados desse mundo seja o educador de nossos filhos. Esse pai toma para si aqui essa obrigação como um pai. E seu filho está à beira da morte. Ele quer resolver, ele vai resolver. Ele vai procurar a pessoa certa. Como vamos ver aqui mais na frente, mas ele vai procurar a pessoa certa. É importante porque esse pai não deixa que as outras pessoas se interponham a ele. Ele toma isso como sendo seu filho, que era o filho dele, ele vai resolver pessoalmente. Então, meu amigo, minha amiga, pai e mãe, cuide da sua família. Tenha aquele carinho especial para sua família. Eu acredito que todos nós temos. Mas aqui, meus irmãos, é uma doença. O filho desse centurião, desse oficial, está doente. Ele então se coloca na frente para resolver essa questão. Mas já pensamos, será que temos pensado, irmãos, na necessidade dos nossos filhos? Será que nós sabemos o que eles realmente precisam? Graças a Deus, eu espero que não tenha nenhum doente a esse ponto, eu espero que não. Mas você sabe das reais necessidades do seu filho nesse mundo tão agitado, nesse mundo onde as informações são múltiplas e as coisas que são hoje, amanhã já não são mais, porque há a variedade, uma grande quantidade de informações e que podem moldar a mente do seu filho. Muito cuidado, pai e mãe. Ande junto com seu filho. Saiba das suas necessidades. Vamos ver em Efésios capítulo 6, um texto muito conhecido. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante que, geralmente, quando falamos de relação familiar e especificamente de relação pais e filhos, nós dizemos esse versículo de cabeça, de cor. Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei aos vossos pais. Honre a seus pais, para que tenham vida longa sobre a terra. Mas a questão aqui, no nosso contexto, na nossa mensagem de hoje à noite, a pergunta que fazemos é, e o versículo 4?
Vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, meus irmãos, considerando o texto de Efésios, capítulo 6 e o verso 4, é que podemos pensar, irmãos, aqui como o texto nos diz em Efésios 6, 1, 2 e 3, que filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso é importante, e isso é bíblico, e Deus está nos mandando isso. Agora é interessante que também devemos, como pais, também entender essa questão do verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Essa educação de impor. Irmãos, é muito importante como pais, como mães, principalmente como pais, né? Que nós já passamos pela nossa fase de aprendizado do tempo, né, de adolescência. Nossos filhos, a maioria deles estão nessa fase. Então nós que temos essa experiência e muitas experiências até como descrentes da época, devemos então ter essa sensibilidade agora como crentes em Jesus Cristo, de estar educando nossos filhos e sendo sensíveis às necessidades deles, né? Criando eles na disciplina, na demonstração do Senhor. Não nas nossas experiências, não no que nós sentimos ou que nós fazemos anteriormente, mas no Senhor, já que agora somos novas criaturas em Jesus Cristo. Esse pai, no ponto 1 que vimos, que considerou a urgência do problema, é que ele então vai atrás para a solução e vai justamente buscar e se encontrar e buscar em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, a solução do seu problema. O seu filho está às portas da morte. Esse pai foi sensível, irmãos, à necessidade de seus filhos. E meus irmãos, é muito importante como pais, como mães, nós temos crianças que são dependentes de nós. Devemos agora, como salvos em Jesus Cristo, ter essa sensibilidade de assumirmos a liderança e assumirmos a sermos pais diligentes em resolver os problemas do filho. Afinal de contas, os nossos filhos são os nossos filhos. Você tem os seus filhos sob sua responsabilidade. Então agora, como crente de Jesus Cristo, vamos exercer essa nossa responsabilidade com carinho, com amor e com consideração e, acima de tudo, com a criação da demonstração e na disciplina, na demonstração do Senhor. Pai de João capítulo 4, voltando agora, antecipou-se ao problema. Ele vai atrás de seu Jesus Cristo. E é muito importante que agora, no segundo ponto, ele então, esse pai, ao se encontrar com seu Jesus Cristo, ele vai demonstrar uma fé ainda fria e uma fé material. Nota comigo em João 4, versículos 47 a 49. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com eles. Isso foi a ação dele no início, então, em buscar o Senhor, em encontrar-se com o seu Jesus Cristo. E versículo 47, lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. É interessante, meus irmãos, porque há problemas que podem abalar a nossa fé. Esse pai aqui, em seu desespero, ele mais uma vez ele rogou ao Senhor para descer com ele para sua casa. Ele está na Galiléia e ele morava em Cafarnaum. Mas observa que aqui no versículo 47, ele rogou que descesse para curar seu filho que estava morto. Versículo 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. E aqui, irmãos, esse Senhor, ele vai então direto ao assunto. A urgência do assunto, né, a urgência da saúde precária do seu filho leva ele então até ser desrespeitoso. Naturalmente ele não sabia com quem estava falando. Era o Senhor Jesus Cristo, mas o seu coração demonstra a urgência. Ele olhou para o Senhor Jesus Cristo e então se sentiu confiante. Há problemas, meus irmãos, que devemos considerar. Às vezes é difícil reconhecer isso. Mas há problemas que passamos que podem abalar a nossa fé. E isso é uma verdade que às vezes nós tentamos não declarar, mas no íntimo há problemas na realidade que abalam a nossa fé. Nós estamos vivendo hoje problemas que abalam a nossa fé com relação a esse coronavírus. Mas deixa eu te mostrar que na Bíblia fala de casos assim. Nota comigo
Volta um pouco sua Bíblia para Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versos 24 e 25. Lucas 8, 24 e 25 vai nos dizer: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Verso 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Nota, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo aqui está perguntando: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Vocês não têm exercitado sua fé. E Lucas ainda, no mesmo capítulo 8, agora vamos para os versículos 40 e 41. Lucas 8, 40 e 41 diz: ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Jesus, então, na sua compaixão, na sua misericórdia, ele acompanha Jairo, um dos principais da sinagoga, e nos versículos 49 e 50 de Lucas 8 vai nos dizer: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Versículo 50, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Nota, meus irmãos, então, que há problemas assim, que podem abalar. Não estou falando que há problemas que podem acabar ou aniquilar a nossa fé, mas que podem abalar. Porque sabemos, irmãos, que a fé ela é exercitada exatamente nos momentos de tribulação. Ela é exercitada, é fortalecida exatamente naqueles momentos onde nós estamos lutando juntamente com Deus, quando nós nos entregamos, derramamos nossa alma, nossas preocupações, nosso coração diante da graça, do trono da graça dele. E aí então, onde temos uma fé firme, uma fé robusta, exatamente nos momentos de tribulação, de aflições. Aqui então o Senhor Jesus pergunta, afirma, versículo 50, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente. Apesar do versículo 49 dizer que as testemunhas que estavam na casa de Jairo, verso 49, dizer que a filha dele já está morta, não incomodes mais Jesus. Jesus então diz que creia, continue com fé, não desanima, confie, deixe que eu opere, tenha fé em mim. Então esse pai, aqui no versículo 47, voltando para João, no capítulo 5, no versículo 47, esse pai pede ao Senhor mais uma vez, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava morto. Essa palavra rogar é muito interessante, irmãos. Ela significa suplicar, clamar. Ela significa implorar. Esse pai, que era um oficial do rei, algumas pessoas falam que esse pai ele trabalhava para Herodes Antipas, do Império Romano. Por isso que podem pensar que ele seja um gentio. Mas esse pai suplica. Ele então desce, ele quebra o protocolo, ele desce do seu pedestal como um oficial e vai rogar. Roga: Senhor, me ajuda. Eu te suplico pelo meu filho, por meu filho que está morto. Esse pai está, apesar dessas palavras, esse pai ainda está demonstrando uma fé fria e material. Por que fria e material? Porque o coração desse pai ainda está cercado pelo cuidado da possível morte do filho. Uma fé que agrada a Deus é uma fé que é dirigida ao Senhor Jesus Cristo. O problema tinha então colocado cercas no coração desse pai, que ele não conseguia enxergar mais além. Então ele apenas suplica, e a súplica dele vai ser ouvida e atendida, graças a Deus por isso. Mas a pessoa com quem esse pai, esse oficial está falando, não é uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa pela qual está acostumado a falar. O Senhor Jesus Cristo, ele tem credenciais celestiais, credenciais eternas. O Senhor Jesus Cristo é o Deus homem. Nota comigo apenas em João capítulo agora 6, versículo 35. João 6,35, o texto vai nos dizer:
Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão que alimenta, o pão que alimenta não o estômago, mas o pão que alimenta a vida eterna. João capítulo 8, verso 12. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a vida, é a luz que gera vida. Lembra de João capítulo 1? E eles não vieram para a luz porque as suas obras seriam reprovadas, porque são obras más. A luz aqui é Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 9. O ladrão, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a porta que conduz a Deus. Capítulo 10 de João, ainda versos 11. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Bom pastor. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisso? Ele faz essa pergunta para Marta e Maria. João 14, 6. Como não lembrar desse versículo de João 14, 6? Um dos versículos mais conhecidos, talvez está igualmente a João 3,16. João 14, 6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é aquele que conduz ao Pai, o único que tem autoridade e está credenciado a nos levar ao Pai pela fé. João capítulo 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A videira que alimenta, a videira que sustenta, a videira que produz. Precisamos estar nela. Então esse centurião, esse oficial do rei, oficial real, ele está falando com a pessoa, simplesmente o Deus homem. Ele acerta na pessoa que ele ia clamar, mas ele erra no sentido de pensar que Jesus Cristo era apenas um homem que fazia apenas milagres. É muito importante pensar nisso. Não existem problemas que eles desafiam o nosso intelecto, desafiam as nossas habilidades técnicas de poder resolver, nossa capacidade. E nesses momentos, irmãos, a gente precisa, como crentes, a gente não se desfazer disso, porque nós, se temos essa capacidade, vamos preservar, lutamos para ter essa capacidade. Mas existe uma capacidade maior nesses momentos difíceis da vida, que é nós nos submetermos à graça de Deus, à graça e à misericórdia de Deus. Porque é nela que nós encontramos o consolo, o sustento e a orientação para a vida. Precisamos pensar sempre nisso, porque é nela que nós nos sustentamos. É nesses momentos que a graça e a misericórdia de Deus em Jesus Cristo vai nos segurar. Vivemos tempos difíceis agora com esse coronavírus. As comunidades, ou a comunidade científica, está desesperada. É planos e replanos, e estão fazendo muitas coisas. Não podemos negar isso, né? Os hospitais, mais materiais de consumo e tudo mais, mas podemos também observar o outro lado da moeda, que eles estão perdidos porque eles não sabem, na realidade, o tamanho da coisa. Há apenas estatísticas, e as estatísticas nos dizem que os resultados não estão sendo controlados, porque estão confiando apenas nos seus intelectos, nas suas pesquisas, e não no Deus soberano, Criador de todas as coisas. Isso tem colocado até crentes em dúvida, crentes que estão desrespeitando autoridades, porque acham que as autoridades, que esse é apenas um vírus, mas muita gente tem infelizmente lotado os hospitais e até morrido. Precisamos, irmãos, reclamar ao Senhor, pedir a Ele sua graça, sua misericórdia. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Se Deus é soberano, por que estamos aflitos? Então, irmãos, precisamos
nos voltar agora que estamos em quarentena, acolher nossos familiares, cuidar deles e sempre lembrar que tudo começa na família e a nossa família tem que estar sustentada por essa graça. Esse oficial, ele foi atrás de Jesus, mas ele precisava entender primeiramente quem era Jesus antes de resolver esse problema. Diante da doença de seu filho, esse oficial esquece de quem é e clama por Jesus. Senhor, me dá a tua graça, eu preciso do teu favor. O Senhor Jesus aqui está então querendo que ele exerça a sua fé. Mas é preciso ele entender algumas coisas ainda, assim como nós. Lembra de você? Eu me lembro quando a gente começa então a pegar na Bíblia, um livro que a gente não tinha nem menor curiosidade. E hoje, pela graça de Deus, do Espírito Santo de Deus nos abre os olhos e nos mostra. Mas no início foi assim. A gente precisava entender primeiramente com quem estávamos falando. Um Deus eterno que se revelou a nós em graça e misericórdia. Fé. Salvação vem somente pela fé. Que fé é essa que agrada a Deus? Romanos capítulo 10, versos 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vai nos dizer: e assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A fé agradável a Deus é uma fé que é baseada na pregação de Cristo, no Cristo que é o objeto da nossa fé, que é o que nos conduz a Deus, como lemos nas credenciais de Senhor Jesus Cristo: o pão da vida, o bom pastor, a ressurreição e a vida, né? o caminho, a verdade e a vida. Como devemos praticar então essa fé que encontramos na palavra pela pregação? Romanos 10 ainda, Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Muito importante isso, porque aqui está o cerne do Evangelho, o centro da salvação, praticamente. Versículo 9, Romanos 10, 9, se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É importante o versículo 9, se com a boca confessar a Jesus como Senhor, eu confesso Jesus como meu Senhor, e em teu coração crês que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que esse crer que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo? Porque quando Deus ressuscitou Jesus Cristo satisfez a ira de Deus pelos nossos pecados. Então, quando Cristo ressurreto é crido em nosso coração, nós recebemos a salvação. Porque estamos crendo em Deus vivo, que pagou pelo nosso pecado. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é uma fé. A fé que agrada a Deus é a fé baseada na palavra de Cristo, na pregação de Cristo. E a fé é praticada quando exercemos essa fé de maneira prática, crendo e confessando. Confessando, crendo. É muito importante isso. Então, voltando para João capítulo 4, o Senhor Jesus então faz uma pergunta, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É interessante porque, nota comigo no versículo 46 de João 4, diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Talvez, irmãos, aqui essa pergunta pode ter sido direcionada no sentido de que aquele oficial real, ele podia ter ido atrás de Jesus pelo fato de que Jesus tinha feito aquele milagre. E aquele milagre foi notório. Nota comigo o versículo 43 de João 4. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou na Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que eles fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido, a festa do casamento. Então poderia ser que o Senhor Jesus pergunta a ele: você quer ver um sinal? Você só vai crer se ver um sinal? Pode ser aqui então ele está perguntando ao centurião, ao oficial real, ao oficial do rei: você está aqui atrás de mim por causa do sinal? Você tem que ver um sinal? É interessante isso, né?
o Senhor Jesus sempre se antecipa às nossas angústias, às nossas necessidades, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. E é interessante porque Ele, apesar de Ele conhecer as nossas aflições, Ele não nos desampara, porque Ele é Deus. O Senhor Jesus quer que aquele jovem pai, ou aquele pai, esse oficial, ele creia na palavra, sem necessidade de ver sinais. O Senhor Jesus então queria que ele atendesse não para o visível, mas para a palavra que é invisível, para o dito, as palavras do Senhor Jesus Cristo ditas. Ele então vai receber a bênção. Vamos chegar lá. Mas deixa que nós vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Que chama o capítulo da fé, né? Ou a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Queremos entender fé e a prática da fé que agrada a Deus. Vamos para Hebreus 11. Mas interessante, irmãos, que quando falamos de Hebreus 11, lembra, eu cheguei apenas de abrir aqui um parêntese aqui, João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33, deixa eu passar aqui, está bem pertinho, João 16, 33. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando geralmente perguntamos, vamos citar João 16, 33, geralmente nós escutamos: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas na verdade, irmãos, esse texto na verdade não, é uma parte desse versículo, é claro, mas o versículo 33 do capítulo 16 de João é: tendo dito estas coisas vos digo, tenho dito, porque para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Por que isso? Por que esse parêntese aqui? Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai nos dizer, quando perguntamos, vamos citar Hebreus 11, 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto. Esse versículo para aí. Mas na realidade sabemos que esse versículo ainda tem mais algumas palavras a serem ditas. E as palavras a serem ditas é: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Porque quando falamos em fé, já sabemos que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe. É necessário que nós cremos numa pessoa. A fé não é crer em alguma coisa, não é crer numa ação, num estado, qualquer outra coisa. Tem que ter uma pessoa. Uma pessoa que está credenciada, uma pessoa que é bíblica, uma pessoa que está baseada, que é eterna. E é necessário que nós então, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador do seu busca, aquele que vai presentear, vai abençoar. Mas é necessário, irmãos, para exercermos nossa fé, que creiamos que Deus existe. Esse jovem, voltando para João capítulo 4, esse jovem, esse centurião, esse oficial, ele vai para Jesus Cristo. Talvez aqui, devido ao problema, ele vai sem saber muito do que é necessário para ter a bênção, porque ele só clama, ele não sabe nem, ele está tão desesperado que ele perdeu o rumo, digamos assim, o seu filho é o seu coração, né? E aqui ele clama pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, na verdade, então, quando ele faz essa pergunta, se porventura não vir sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E mais uma vez parece que ele não está entendendo, ou ele não quer entender isso, mas ele replica, né, mais uma vez seu pedido no verso 49. Senhor, desce antes que meu filho morra. Interessante, quando falamos de sinais e milagres, temos que lembrar dois fatos teológicos até. Que quando o Senhor Jesus Cristo fazia sinais ou milagres, ele estava autenticando a sua messianidade, ele estava autenticando que ele era o Messias que havia sido prometido desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando os apóstolos também fazem alguns milagres, estão autenticando a mensagem do Messias. Então nota que
Todos os sinais como milagres aqui é uma coisa só, mas está direcionada com um objetivo específico. Quando o Senhor Jesus Cristo faz então o primeiro milagre lá em Caná, no casamento, o texto vai nos dizer lá que ele está autenticando, começando o seu ministério. Né? Com o João capítulo 2, versículo 11. Com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. É interessante que João vai falar dos sinais da Galileia. Né? Só os sinais da Galileia. Por isso que no Evangelho de João, que é um evangelho suplementar, não é um evangelho sinótico, João vai enfatizar esses 7 sinais, e esses 7 sinais aconteceram na Galileia. Esse aqui é o segundo sinal, versículo 54. Né? Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não está preocupado aqui, ele faz a pergunta, mas ele observa que o coração daquele homem estava tão aflito, que ele nem corresponde à pergunta do versículo 48, mas já roga de novo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Nós devemos dar graças a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque diante da nossa incredulidade ou dos nossos desesperos, ele não nos ignora. Em sua primeira vinda, o Senhor Jesus Cristo veio com a sua graça e sua misericórdia. Isso é muito bom, porque nós recebemos essa graça, essa misericórdia pela fé. Mas na segunda vinda de Cristo, e ele está voltando, só não especifica a data, ele não quis dizer a data, mas ele mandou nós estarmos orando e vigiando, mas que ele vai voltar um dia. Ele pede então que nós, como igreja, anunciemos esse retorno iminente, porque nessa segunda volta dele, ele vai voltar não como graça e misericórdia, como servo, como doador da vida eterna, mas como justo juiz que irá julgar o mundo com a sua palavra. E ele vai estabelecer então a justiça plena, porque o que ele já tinha que fazer já foi feito há mais de 2000 anos atrás, e é pela fé que devemos obedecer a esse sacrifício, então, nos tornar filhos dele. Anunciemos, irmãos, enquanto é tempo, enquanto é dia, porque esse dia vai chegar. Esse pai, então, voltando para João capítulo 4, esse pai, então, ele mostra uma fé fria, uma fé materialista, naturalmente, mais uma vez, tristemente recordando que há muitos problemas que podem turvar a nossa fé, podem abalar a nossa fé. Mas esse centurião vai receber sua bênção, porque ele está falando com a pessoa certa. Só era preciso ele falar com a motivação certa, que todo aquele que se aproxima de Cristo pela fé, ele recebe o perdão. Ele precisava enxergar isso. Lembra de você, lembra de mim. Quando nós estamos ainda nas primeiras palavras, vamos ler o Evangelho de João. Foi pela fé, irmãos, e hoje pela fé estamos falando dele. Graças a Deus por isso. Então, o terceiro e último ponto, esse pai recebe a bênção e reconhece o abençoador. Versos 50 a 54, ou a 53, melhor dizendo. Diz assim: Pai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. É interessante aqui. Certo pastor, certo pregador disse que as provações e aflições podem nos levar a Deus. E isso é bom. Certas provações e aflições podem nos levar a Deus, e isso é bom. Jesus aqui então vai atender, né? Jesus entende então que aquela situação precisava de uma solução, e parece que na onisciência do Senhor Jesus Cristo aqui, ele a usa no sentido de não desmascarar a fé fria e materialista daquele homem, mas de acabar com a sua angústia, porque isso traria um resultado positivo para esse homem. Todas as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo faz por nós, irmãos, é pura graça e misericórdia. Ele quer ver se o povo alegre, apesar das aflições. Todos os conceitos que nós temos, ou tínhamos, do que é felicidade, do que é alegria, o que é angústia, são modificados quando estamos em Cristo. A felicidade em Cristo não significa ausência de problemas, mas significa ter alegria mesmo estando nos problemas. Então, todos esses sentimentos que nós tínhamos no passado e que a gente às vezes se excedia nos bons e reclamava nos ruins, hoje nós podemos entender que em Cristo nós temos uma nova definição de todos esses tipos de sentimentos. Esse rapaz aqui, esse centurião, esse oficial, ele precisava entender isso. Primeiramente, temos que nos encontrar com Cristo pela fé para recebermos a bênção.
E aqui então ele faz tudo direitinho até esse ponto. Apesar de ter um coração frio, mas a angústia e que o motivo de querer resolver a cura do seu filho o leva a Cristo. E Jesus Cristo aqui então no versículo 50 disse: disse-lhe Jesus, teu filho vive. Para aquele pai que viu o seu filho nas agruras da morte, Jesus se interpõe ao problema e aquele pai recebe a bênção, a graça de Jesus Cristo no seu problema. Mas onde está como eu posso garantir que meu filho está bem? Se eu estou distante de casa, a 24 quilômetros distante de casa, eu tenho que voltar. E é interessante, versículo 51, né? Versículo 50 ainda, esse homem creu na palavra e já partiu, né? Já foi embora. Ele queria conferir, né? Queria saber, talvez a preocupação dele aqui não era, estava sanada pelo fato de que ele já tinha ouvido falar que Jesus já tinha feito milagres. Mas uma coisa é saber, outra coisa é você conferir se é verdade, né? E aqui foi esse pai. Ele já desce para casa, mas alguns estudiosos dizem que ele partiu no dia seguinte, porque ele chegou a 1 hora da tarde na Galileia. Saiu de Cafarnaum e chegou na Galileia 24 quilômetros depois, já à tarde. Ele, quando fala com o Senhor Jesus Cristo, então ele passa a noite. E como o Senhor Jesus Cristo disse aqui, conforme o versículo 50, disse-lhe Jesus, teu filho vive, ele foi no dia seguinte para casa. Independente de como ele chegou, é importante a verdade aqui que o filho está vivo. Versículo 51, ele descia quando os seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Irmãos, é muito importante, isso é muito importante, porque a autoridade da palavra, né? O Senhor Jesus Cristo, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele apenas creu na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo, há poder, irmãos. A solução de todos os problemas está na palavra de Cristo, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, o que tem lá escrito, o que você tem em suas mãos é a palavra de Deus. Creia. Mas lembre-se que o tempo é de Deus. Mas se você é um filho dele, com certeza você terá seu problema resolvido. O que falta em muitos é reconhecer quem é Jesus Cristo. Para muitos que ignoram essa verdade de que na palavra de Jesus Cristo há poder, na palavra de Deus tem poder, é que devido à ignorância ou até a não querer saber da palavra de Deus, quando os problemas aparecem, o que vem junto desses problemas, as angústias e as tristezas e também o desespero. Porque eles não têm onde se alicerçar. Porque o alicerce das pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador estão em coisas materiais, perecíveis. E isso não cabe. É fé. Salvação vem unicamente pela fé. O poder das palavras de Jesus Cristo. Irmãos, é interessante que em Mateus capítulo 5 vai nos contar a história de outro centurião, onde ele pede por seu servo que está doente na sua casa. E ele então manda algumas pessoas lá, Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10. E ele vai dizer então, olha, Senhor, eu sou uma pessoa de autoridade. E mando aos meus servos que façam isso, eles fazem. E manda eles fazer aquilo, outro eles vão e fazem. E vai e vem, apenas com o comando da minha palavra. Diz a palavra, Senhor, e meu servo será salvo. E o Senhor Jesus se admira daquela fé. Em Israel eu nunca vi uma fé como esta. Vai, teu servo está bem, né? Está bem, está curado. Quando ele vai chegando em casa também, ele vê então o seu servo curado. Isso é fé, irmãos. Isso é crer. Crer no poder da palavra de Cristo. Irmãos, as palavras do Senhor Jesus Cristo, as ordens que Ele dá, as promessas que Ele dá, tudo que Ele faz para nós, registrado na palavra de Deus, não está limitado à geografia e nem ao seu efeito, nem efeito à distância. Aquele onde está esse servo do centurião, João capítulo 4, ele está a 24 quilômetros de casa. Jesus Cristo fala e o filho está curado. O poder da palavra de Cristo vai muito além do que nós pensamos ou achamos que ela é. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 vai dizer exatamente isso, que é suficiente, é incrível isso, irmãos. Vamos ler, eu não estava nos planos aqui,
mas eu gostaria de ler Efésios capítulo 3, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o poder da palavra de Cristo, irmãos. Esse homem então desce para casa e já antes de chegar em casa, no versículo 51, os seus servos vêm ao seu encontro e falam que seu filho vive. E versículo 52, é a base da sua fé, é aqui a base exatamente o alicerce da sua confiança. Ele pergunta, então indagou, versículo 52, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem à hora 7ª a febre o deixou. Parece um lado de incredulidade, né? Isso aqui. Por que ele está perguntando isso? O que se interessa agora? Mas ele queria confirmar. E é interessante que quando ele desce, em versículo 50, o Senhor Jesus manda ele ir para casa que o filho vive, ele crê nessa palavra. A nossa fé, irmãos, é uma fé racional. Nós não cremos no que ouvimos falar, no que o sonho me disse, ou no que o passarinho, eu não estou aqui querendo ironizar, mas é que a nossa fé tem uma base. A base é a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Então, Jesus Cristo aqui, então, quer que nós tenhamos uma fé racional, baseada na confiança da palavra de Deus, irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, que a palavra de Cristo é uma palavra plenamente confiável. Plenamente confiável. E esse homem, então, versículo 53, com isto reconheceu o Pai ser aquela precisa a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Resultado, e creu ele e toda a sua casa. Importante aqui, mais uma vez, devemos dar graças a Deus, porque Jesus Cristo não desprezou aquele pai em desespero. E também saber que devemos dar graças a Deus, porque Jesus Cristo não nos ignora quando também estamos em lutas. Devemos ter graças a Deus por isso, irmãos. E então, em fé, pedir a direção do Senhor para que Ele faça aquilo que convém. Muitas vezes a gente não sabe nem orar devido aos problemas, né, como vai dizer lá em Romanos capítulo 8. Mas uma coisa é certa, vamos crer, continuar crendo. Nós já temos a fé salvadora, e nessa fé salvadora deve estar baseada toda a nossa confiança na palavra de Deus. Quando fala aqui então que no versículo 53, creu ele e toda a sua casa, aquele homem tem esse testemunho de Jesus Cristo. E ele então, com base na pessoa de Jesus Cristo e na fé que Jesus Cristo deu a ele, ele quer anunciar esse Cristo para a sua família. E através da fé em Jesus Cristo que ele ganhou, ele transmite essa fé para os seus familiares. Então é a fé em Cristo que é transformadora e toda a sua casa vai crer. Versículo 54, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Meus irmãos, devemos dar graças a Deus porque Jesus Cristo ele sempre está pronto a nos ajudar quando nós chegamos a Ele. Nós chegamos a Ele muitas vezes sem entender muito, mas Ele nos dirige Sua palavra para que nós tenhamos a motivação certa, porque a pessoa certa é Ele, mas a motivação certa às vezes é errada. Como esse pai, precisamos então ir com fé para Ele. E toda vez que vamos com fé, Ele vai nos ajudar. Lembre sempre disso, meu amado irmão em Cristo, que a sua fé em Jesus Cristo sempre será uma fé que vai lhe trazer segurança e consolo e sustento nos momentos de tribulação de nossas vidas. Vamos continuar orando, irmãos, uns pelos outros. Vamos clamar a Deus, vamos pedir sua graça, sua misericórdia. Esse tempo de quarentena é um tempo de oração. Lembremos uns dos outros. Que o nosso Senhor nos ajude, irmãos, a continuarmos firmes em seus caminhos. Vamos deixar que Ele trabalhe. Vamos deixar que Ele seja continuar sendo o nosso Redentor e Senhor, comandando nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Vamos orar e muito obrigado mais uma vez por tudo. Oremos. Pai querido e eterno, obrigado. A Tua graça, a Tua misericórdia, mais uma vez, nos mostre em Tua palavra o quanto o Senhor deseja que nós já cheguemos a Ti. Nos ajuda, Senhor, que nós cheguemos a Ti com a motivação certa, em fé, buscando o Teu consolo e Tua direção. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, em todo o mundo. Nos ajuda, ó Deus, a perseverar
E tenha misericórdia, Senhor Pai, Deus Pai, sobre as famílias que já perderam entes queridos. Ajuda a tua igreja, Senhor, nos mantém em pé e firmes em ti, Senhor, porque em ti esperamos e em ti nos confiamos. Obrigado por tua santa palavra. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Até a próxima. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por nossas vidas, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada servo teu. Obrigado, Senhor, por esta palavra que acabamos de ouvir, transmitida pelo pastor Gildo. Eu te rogo, meu Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria a cada servo teu para que todos nós possamos entender e compreender a tua mensagem e assim ser fortalecido por ela. Também eu te peço, meu Deus, por aquelas pessoas que ouviram essa mensagem que ainda não têm Cristo, que o Senhor esteja dando entendimento a cada uma delas e elas possam reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, e assim possam realmente se entregar a Cristo. Senhor, também eu te peço por aquelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas. A irmã Lucimar, que o Senhor sabe a situação que ela está passando, te rogamos que o Senhor esteja recuperando ela e fortalecendo, que ela logo esteja bem e que possa continuar vivendo te servindo, Senhor. Também eu te peço pela família da irmã Andréa, que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles por essa perda que houve. Sabemos que isso é uma consciência de todos nós, que temos que passar e que eles possam realmente ser fortalecidos por Ti. Te pedimos também, meu Deus, por cada irmão aqui, que todos nós possamos estar recebendo de Ti a sabedoria para vivermos uma semana diante de Ti e sempre confiando em Ti, entregando nossas vidas ao Senhor. A cada manhã possamos realmente, ao acordar, lembrar que o Senhor é dono de toda a verdade, que o Senhor é dono de cada servo Teu e dono de todo o universo. Te rogamos que o Senhor esteja nos ajudando a viver de maneira que Te agrade. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te rogo e te peço em nome do Seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém.